Jesus está à beira do mar da Galileia. Uma multidão imensa o segue. Haviam pessoas de todas as idades. Elas vinham de vilarejos distantes e com os corações cheios de esperança e os olhos fixos nele. Eles vieram para ouvir suas palavras de vida, para sentir sua presença de perto. Durante todo o dia, Jesus ensina, cura e conforta. Ele olha para cada rosto na multidão e não vê apenas um número, mas almas preciosas, cada uma com suas lutas e seus anseios. Seu coração se enche de uma compaixão profunda. À medida que o sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, um problema prático surge. O lugar é deserto e a fome começa a apertar. Os discípulos, preocupados, se aproximam de Jesus. Eles dizem: Mestre, já é tarde e este é um lugar isolado. Despede a multidão, para que possam ir aos povoados vizinhos e comprar algo para comer. A preocupação deles é lógica, humana. Como alimentar milhares de pessoas do nada? Jesus, porém, tem um plano diferente. Ele olha para seus discípulos e lhes faz uma pergunta para testar a fé deles. Onde compraremos pão para que todos estes comam? Filipe, um dos discípulos, faz as contas rapidamente e responde: nem 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço. A tarefa parece impossível, a matemática simplesmente não fecha. Então, André, irmão de Simão Pedro, intervém. Ele encontrou um jovem no meio da multidão e diz: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Pensem nisso. 5 pães e 2 peixes. Um lanche simples, talvez o almoço de um menino, diante de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, era uma oferta quase insignificante. Mas aqui está o ponto central da história. Para Jesus, nada é insignificante. Ele vê o potencial onde nós vemos a limitação. Ele enxerga a abundância onde nós só vemos a escassez. Jesus então dá uma ordem simples: fazei o povo assentar-se. Os discípulos organizam a multidão na grama verde. Em grupos, havia uma calma, uma expectativa no ar. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Em vez de se preocupar com a quantidade, ele age com gratidão. Ele ergue os olhos para o céu, agradece a Deus pelo alimento que tem em mãos e o abençoa. Esse ato de gratidão é fundamental. Ele nos ensina a agradecer pelo que temos, por menor que pareça, antes de pedir pelo que nos falta. Depois de abençoar, Jesus começa a partir os pães e a dar aos discípulos para que distribuam à multidão. E aqui o milagre acontece. Um milagre silencioso, contínuo. Quanto mais eles repartiam, mais alimento aparecia. Não houve um grande show de luzes, apenas um fluxo constante de provisão. As mãos dos discípulos, que antes estavam vazias, agora estavam sempre cheias. O pão não acabava. Os peixes não acabavam. Todos comeram. Não apenas um pedacinho, não apenas para enganar a fome. A Bíblia diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, completamente saciados. Imagina a alegria e o espanto daquelas pessoas. O Deus que criou o universo estava ali no meio delas, cuidando de uma necessidade tão básica como a fome. E a história não termina aí. Após todos estarem satisfeitos, Jesus diz aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães e dos 2 peixes. 12 cestos.
mais do que tinham no início. Isso mostra que a provisão de Deus não é apenas suficiente, ela é abundante, extravagante. Ele não nos dá apenas o que precisamos, Ele nos dá muito mais. Ele vê as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Muitas vezes, olhamos para os nossos recursos menos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia menos e pensamos: é tão pouco, o que posso fazer com isso? Jesus nos convida a entregar nosso pouco a Ele, nossos 5 pães e 2 peixes. Quando colocamos o que temos em suas mãos, com um coração grato e confiante, Ele pode multiplicar e fazer coisas que jamais imaginaríamos. Ele transforma nossa escassez em abundância. Deus sempre provê no tempo certo e da maneira certa. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, achando que não tem o suficiente para enfrentar um desafio, lembre-se da multidão no monte. Lembre-se dos 5 pães e 2 peixes. Entregue o que você tem a Deus, confie na sua provisão e prepare-se para ver o milagre da multiplicação acontecer na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Amém.